Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Gonzalez e esse é o canal Zero Conversa e hoje nós vamos contar a história do nascimento dos incríveis bolsominions de merda. Bom, hoje o vídeo talvez seja um pouquinho longo e um pouquinho complexo e eu preciso abrir esse vídeo falando, cara, eu já tive o prazer de estar a menos de 2 metros do Lula e nossa, como ele era carismático, como ele era cheiroso, como ele era educado. O cara era magnético, tá ligado? E lembrando do Lula, a gente precisa voltar lá atrás e lembrar que ele quitou a nossa dívida externa, tá ligado? Que era um problemão. Eu não sei se vocês lembram, né? Era um super problemão. Ele foi lá e quitou. Houve, de fato, um crescimento econômico com o incrível Lula. Não é mesmo o Bolsominion? Você lembra disso? Houve sim. Tinha mais dinheiro na praça. As classes mais baixas, elas aumentaram a sua capacidade de consumo e começaram a ter acesso às mesmas coisas que o incrível cidadão de bem classe média tinha acesso. Né? Então você vê o pessoal com moto 4 caneco, com carrão, começando a reformar a casa, pegando avião. E aí nessa brincadeira já rolou tropeço, né? Já rolou um mensalão. Vocês lembram do mensalão? Pois é, já rolou um mensalão, mas incrivelmente no mensalão as grandes peças e os grandes cabeças do PT caíram. Lembra que o José Dirceu, o Genuíno, os caras caíram? Eles caíram, cara. De alguma forma, talvez não da forma perfeita, a investigação ela seguiu e seguiu até o fim. Mais uma vez, a gente precisa lembrar que a gente vivia um contexto onde existia um alto valor agregado nas nossas commodities e que a gente começou a colher os frutos de crescimentos cavalares do nosso PIB, né, que é o Produto Interno Bruto. Como consequência, o nível do desemprego, assim, caiu lá no chão, cara, assim, tipo, brother, você lembra disso, Bolsominion? E já naquela época a gente precisa lembrar também que existia uma rusga específica e pessoal entre o senhor Lula e a Rede Globo. Nisso ele e o Bozo, eles têm isso em comum, né? Mas enfim, tudo flores, tudo muito bonitinho, entra a Dilma e coitada da mulher, né? Cai o valor das commodities, tá ligado? Então, consequentemente, tem menos dinheiro na praça na nossa economia. Eu junto a isso talvez uma falha na percepção dela no que diz respeito às manifestações de 2013. Vocês lembram daquelas manifestações? Eu lembro. E eu já começo a vê-la titubeando ali. Depois do primeiro mandato, que ok, a economia já não tava lá essas coisas, ela fez uma série de promessas em campanha para sua reeleição. E menos de uma semana depois, em pronunciamento em cadeia nacional, ela desfez as promessas em campanha. E isso foi bem punk. Você lembra disso, né, Bolsominion? O Aécio lembra. E aí boa parte do eleitor de esquerda ele se sentiu traído naquele pronunciamento. Pra zoar um pouco mais, no segundo mandato dela, ela tinha minoria no Congresso Nacional. Então nada passava, nem repasses de recurso público, tá ligado? Para uns bagulho que já estavam rodando, estavam passando. Ela tentou fazer uma reforma política, cara, que quase que deu merda. E aí a pobre e inocente começa a assinar decretos de suplementação orçamentária sem autorização do Congresso. Porque nada passava pelo Congresso, então ela começou a soltar esses decretos, tá ligado? E algumas vezes eu penso, né, eu acho que isso se deve justamente a talvez essa falta de tato, essa falta de jogo de cintura, dessa vivência política. Ao mesmo tempo, começa a aparecer a Lava Jato. E de acordo com a Polícia Federal e até de acordo com o incrível ex-ministro, o senhor Superman Sérgio Moro, houve amplo acesso da justiça em todas as instâncias, né, nas investigações, e a Polícia Federal também estava super paramentada para chegar até onde eles queriam chegar. Não houve nenhum tipo de obstrução, de acordo com o incrível Sérgio Moro. Os principais meios de comunicação começaram a perceber que, dado que caía o apoio popular referente a essa gestão específica, eles começaram a ter bastante ibope quando se tratava, no caso de Lava Jato. Então tinha mais anunciante, né? E basicamente são os anunciantes que fazem com que esses meios de comunicação eles paguem as contas. É uma das fontes de renda dos caras, são os anunciantes. Caso você não saiba. Empresa que vende refrigerante, empresa que faz perfume, banco privado e por aí vai. E aí começa a ter um bando de vazamento, e aí pega o Lula vazando. Ah, você teve um êxtase nesse dia, né? E aí no decorrer o Lula acaba sendo julgado, lembra do esquema do triplex, do esquema de Atibaia? Cara, isso deu um ibope gigante para os meios de comunicação tradicionais, mas gigantesco. E assim, parte do eleitor tradicional de esquerda, pelo fato dele estar envolto por tudo isso, ele se sentiu mais enganado ainda, né? Porque tal como os meios de comunicação
comunicação tradicional entregavam esse tipo de conteúdo pro público, putz, cara, como assim, né? Um cara que eu confiei, por mais cheiroso que ele fosse, por mais carismático, olha aí! Mas também teve uma galera que curtiu bastante esse esquema, né, da queda do Lula, que era gente que não curtia rolezinho em shopping, gente que não curtiu muito o funk, gente que não curtiu empregada doméstica ter direito trabalhista, gente que não gostava muito de pegar avião com pobre, tá ligado? Gente que se sentiu roubada, porque existia o Bolsa Família e ele dava dinheiro pros vagabundos miseráveis. Simplificando, né? A classe média que na pirâmide socioeconômica ela tá muito mais próxima do pobre do que do milionário, né? Ela regozijou, falou, nossa, finalmente vão prender esse sapo barbudo que só tem 9 dedos. Você tava lá no meio, né, Bolsominion? Tava lá sim. Mas teve gente também que, independente de estar na esquerda, estar na direita, o cidadão comum também se sentiu bombardeado por tudo isso, coisas às quais você, Bolsominion de merda, foi bombardeado. Ele também se sentiu traído porque ele sentiu no bolso. Porque uns anos atrás ele tinha conseguido uma pequena melhora de vida e depois ele teve que voltar pra trás, cara, e não foi legal. A economia não era mais favorável, a gente não conseguia mais PIB de 7,5%, a gente conseguia pífios pibinhos de 2%, tá ligado? Fechando esse raciocínio, esses dois grupos, a classe média de bosta e esse pessoal mais humilde que subiu, eles foram bombardeados por todas essas informações vindas da mídia tradicional, que inclusive colheu os frutos de tudo isso de 2014 até 2017, 2018, lembra? Ganharam muito dinheiro com espaço publicitário, Folha, Globo, Veja, Estadão, tantos outros. É preciso fazer um recorte também e lembrar que nesse período começam a surgir os meios de comunicação alternativos e, surfando na relevância do anti-lulopetismo e sem o comprometimento jurídico que os meios de comunicação tradicionais têm em disseminar essas notícias, começam a soltar um monte de coisa aí, que vai via Facebook, vai via WhatsApp, whatever, e começa a abraçar a narrativa do proto-bolsominion. E aí, de forma altiva e heróica, de dentro de uma tonelada de estrume, depois de quase 30 anos vagabundeando no Congresso Nacional, surge o incrível mito. E ele surge contra a corrupção do PT. E ainda promete armar a sociedade para que o cidadão comum, ele seja investigador, juiz e algoz. E aí ele já resolve o problema da segurança pública, tá ligado? E ele chama o miserável do Bolsa Família de vagabundo. Ele se pronuncia de forma racista. A fala dele coloca a mulher no lugar da mulher, de acordo com a cabeça dele, que é, enfim, esquentando a barriga no fogão e esfriando no tanque. Cara, não gosta de índio, fala que índio é tudo vagabundo, é absolutamente contra qualquer tipo de comportamento homossexual. Por fim, é contra pobre, contra nordestino, quer que direitos humanos se exploda. E aí nasce você, bolsominion de merda, porque essa é a sua identificação com este bosta. Você, após ter sido conduzido igual um gado e já faz tempo, e sem nenhum senso crítico, nunca, em nenhuma fase desse processo, você abraçou as ideias desse ex-paraquedista que foi enxotado do exército, que coçou o saco por quase 30 anos no Congresso Nacional, que teve amigo miliciano, que teve funcionário miliciano, que os filhos dele tiveram amigos e funcionários milicianos, que mora num condomínio onde moram milicianos, que já defendeu abertamente as milícias no Congresso Nacional, mas, de acordo com o benefício da dúvida, hoje ele afirma nada ter a ver com as milícias, nem ele, nem os filhos dele. Hoje, eles afirmam de que nada sabiam. Mas isso não importa, isso não faz parte da minha contação de história. A parte importante dessa história é a sua identificação com as ideias deste merda. Independente dele ter se mostrado um total incapaz na gestão do nosso país, ele se mostrou de forma plena de ter um mau caratismo gigantesco desde o começo. Desde quando ele aparecia em programa CQC, quando ele ia em Super Pop, quando ele falava abertamente no Congresso Nacional. Você, seu bosta, se identifica com esse merda. Não tem ninguém aqui putinho porque a esquerda não tá no poder, não. A gente tá puto porque tem gente morrendo aí. A gente tá puto porque a gente avisou e vai continuar avisando e lembrando da tua incapacidade cognitiva de diferenciar os caráteres das pessoas. Porque você se acha um bom caráter.
né? Você sabe que você não é. Você sabe que você é um merda de um mau caráter. Esse canal tá precisando, né? Pluralizar um pouco, né? Eu preciso de pessoas de mau caráter aqui comentando. É sempre muito engraçado ver vocês comentando aqui. Confesso que a cada comentário eu leio todos eles. Alguns eu rebato, outros eu deixo passar. Mas eu faço questão de vocês aqui nesse humilde canal compartilhando as ideias que vocês têm comigo. E você, pessoa da esquerda, que não necessariamente precisa ter votado no Lula alguma vez na vida, mas tem o coração na esquerda, se inscreve aqui no canal, escreve um comentário, avalie o vídeo e muito importante, divulga esse nosso material. Vai por mim, vai fazer bem pro teu coração fazer isso. Um abraço pra vocês, até mais. Tchau, tchau.